Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. Meu nome é Caroline Guedes E o meu é Andreas Paiva. e esse é o Fala NFA, o podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos advogados questões e novidades da advocacia imobiliária e do mercado de capitais. E no episódio de hoje, a nossa conversa vai ser sobre auditorias jurídicas. Auditorias jurídicas realizadas em empresas e também em imóveis, voltadas para o mercado imobiliário. Esse tipo de auditoria é também conhecido como due diligence, que serve para avaliar e antecipar possíveis riscos, garantindo uma maior segurança aos negócios jurídicos. Uma boa auditoria, portanto, pode evitar muita dor de cabeça para quem pretende vender, comprar, alugar ou financiar imóveis no mercado. Razão pela qual trouxemos aqui hoje o nosso querido Felipe Amaral, advogado consultivo do NFA Advogados, especialista na realização de auditorias jurídicas para o mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado por participar do Fala NFA conosco. Bom dia, Carol. Bom dia, Andreas. Prazer estar aqui com vocês no Fala NFA. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que nos ouve ou nos assiste, né? Qualquer horário que seja. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema, né? E tentar tirar as dúvidas e deixar claro para quem está ouvindo e assistindo o que é auditoria jurídica imobiliária. Prazer é nosso, Felipe. Conta um pouco para a gente da sua trajetória na advocacia, como você chegou aqui na NFA e por que você escolheu o consultivo imobiliário. Bom, eu me formei em 2016, final de 2016, né, na PUC aqui de São Paulo. E praticamente desde formado, então aí começo de 2017, eu estou no NFA, sempre no consultivo imobiliário e sempre muito focado nas auditorias imobiliárias, tanto para aquisição de imóveis quanto no âmbito de operações de mercado de capitais, né? Operações de securitização, operações envolvendo fundos de investimento imobiliário, né? Eu trabalho com imobiliário minha vida inteira, com jurídico imobiliário desde que eu comecei a estagiar em dezembro de 2013. Minha vida toda de estágio foi com direito imobiliário. Me encontrei nessa área, né? Eu sou de uma família de engenheiros civis, então ajuda bastante. A família toda é envolvida, é o papo do jantar, né? É o mercado de incorporações e tal. Então, para mim foi muito fácil me inserir nesse meio. Eu gosto bastante do mercado e gosto bastante dessa atuação com auditorias, né? Então, acho que é um mercado bem específico, é um mercado onde a gente precisa estar se reciclando o tempo inteiro, aprendendo o tempo inteiro, enfrenta muitos desafios, né? A gente vai conversar muito aqui sobre esses desafios e demanda cada vez mais especialização. Então, é muito importante a gente ter essa atuação bem focada, né? Uma equipe bem voltada para esse tipo de atuação. E é por isso que o escritório tenta destacar alguns profissionais para atuarem majoritariamente nessa área. Eu sou um deles. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre tudo isso. Sim, são quantos anos já fazendo esse trabalho? 13. São 7 anos no escritório, 7 anos como advogado formado, né? 7 anos e meio praticamente, e mais 2 para trás como estagiário, sempre na área imobiliária. Sim. E você tem alguma ideia, você consegue dizer pra gente quantos imóveis você já auditou nesse tempo de trabalho? Quantos metros quadrados? Você tem alguma ideia de que você já passou pela sua mão de auditoria, de análise Olha, e de que esses negócios você já participou de alguma forma? Olha, a gente estava fazendo um levantamento outro dia no escritório, a gente faz uma média ali de 60 a 70 operações nas quais eu participo, direto ou indiretamente, por ano, né? Se a gente tem considerar que são 7 anos que eu estou aqui no escritório, são mais ou menos 420 operações. Então, se você considerar que tem operações com 1.000 imóveis e uma com uma só, a gente considerar, aí, vamos lá, 100 imóveis na média por operação, porque tem algumas que tem muito mais, vai para mais de 40 mil matrículas que eu já devo ter visto aí só nesse tempo de NFA, mais do que eu tinha visto para trás, então é bastante coisa. Em metros quadrados, cara, imensurável, né? Sim. Aí você vai pedir para o advogado fazer uma conta que não é muita especialidade, mas é Não, muita coisa. vamos deixar a parte da matemática fora do podcast. É, me conta uma coisa. Com que frequência você anda na rua e você vê um empreendimento sendo construído, uma placa, e você fala, poxa, eu participei disso aqui. Eu tive um dedo aqui nisso aqui tá acontecendo na cidade. Cara, acontece muito. Aconteceu hoje vindo para cá, né? Hoje eu passei por 2 empreendimentos que a gente ajudou, um na aquisição do imóvel e o outro no financiamento das obras ali.
Eu estava até conversando no final de semana passado, eu fui com minha esposa pegar Castelo Branco e a gente passou por várias placas de empreendimentos em desenvolvimento ali na região de Alphaville e pelo menos umas 3 ali de empreendimentos que a gente participou na fase de auditoria. Já aconteceu isso comigo no Rio de Janeiro, já aconteceu em Salvador, já aconteceu até em Aracaju. Então, acontece bastante. E é sempre muito bacana, né? A gente vê que a gente tem um tijolinho ali, né? Com perdão aqui do trocadilho, naquele empreendimento que tá saindo. É muito bacana. Sim. Aproveitando o gancho, então, com esses anos de experiência, vamos, de uma forma mais específica aqui, começar no nosso tema de hoje. Você consegue explicar para a gente o que é due diligence e qual a importância dela nas auditorias de um negócio imobiliário? Vamos lá, né? Vamos explicar um pouquinho, né, do que é auditoria, para que ela serve, como é que a gente faz. Eu acho que a gente, respondendo de forma mais ampla, a gente consegue deixar claro aí para quem está assistindo, quem está ouvindo, como é que funciona. A auditoria é um processo por meio do qual a gente procura conferir segurança jurídica a um determinado negócio envolvendo imóvel, né? Então, pode ser uma aquisição de um terreno, de um galpão, ou pode ser uma constituição de garantia, de uma alienação fiduciária no âmbito de uma operação de mercado de capitais. Então, a partir da análise de diversos documentos relativos ao imóvel que a gente está auditando, ou aos imóveis, né? As pessoas físicas e jurídicas proprietárias desses imóveis, antecessores desses imóveis, desses proprietários na propriedade do imóvel, a gente vai procurando conferir a uma determinada transação o máximo de segurança jurídica possível. A gente vai mapeando problemas, né, mapeando apontamentos, para que a gente possa transformar essa operação que a gente quer fazer o mais segura possível. É um trabalho multidisciplinar, né? A gente aqui no escritório tem as equipes de imobiliário e de societário liderando esses processos de auditoria, mas a gente também conta com a ajuda das outras equipes do escritório, né? Do contencioso, do nosso time de fiscal, principalmente quando a gente precisa aprofundar em algum tema dessas áreas. Então, é um trabalho que exige conhecimento em diversas áreas. A gente, através da auditoria, traz um diagnóstico do imóvel e das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na transação. A partir desse diagnóstico, a gente busca indicar para o nosso cliente que ele pode seguir cooperação se a gente não encontrar nenhum ponto de atenção, ou a partir desses pontos de atenção eventualmente encontrados, buscar soluções, né? Porque o trabalho de auditoria ele não é simplesmente um diagnóstico puro e simples, sem medidas de remediação, vou chamar assim, né? É um diagnóstico e uma busca pela solução desses problemas para viabilizar o negócio. Essa é a grande missão do escritório, né? Fazer os negócios que são trazidos a nós acontecerem, né? Então, levar adiante as operações que nos são trazidas, as operações nas quais nós somos contratados. Então, sempre que a gente identifica algum problema, a gente busca praticamente em tempo real levantar a mão aqui e apontar para todo mundo que está na mesa de negociações ali, discutindo os contratos, que problemas são esses e quais soluções nós indicaríamos para esse problema. Porque que acontece? Embora a gente produza um relatório apenas no final do processo de auditoria, não adianta a gente ignorar que está ocorrendo em paralelo um processo de negociação de contratos, em que naturalmente há desgastes, né? Você tem as duas partes ali tentando casar interesses, mas naturalmente você tem um processo que é desgastante. Então, as partes chegando numa minuta final quer dizer o quê? Que elas conseguiram cada uma superar os seus pontos e chegaram no final. Se eu trouxer no final do processo, apenas no final do processo, mais pontos, eu vou ter que colocar todo mundo na mesa de novo para discutir novamente pontos que já foram superados. Então, a auditoria tem que participar também, a auditoria e seus apontamentos participa também da construção da operação no que diz respeito à elaboração de minutas e estruturação. A gente vai apontar os problemas e tentar chegar na solução para fazer os negócios irem adiante. Sim. Antes da gente entrar especificamente na parte do passo a passo, deixa eu ver se eu entendi. A auditoria, então, é um processo pelo qual a gente vai pegar uma série de documentos
de natureza tributária, questões ambientais, vai procurar nos tribunais de justiça se as pessoas e os imóveis estão envolvidos em algum processo administrativo, alguma multa, para a gente poder fazer. Acho que você até tinha comentado com a gente numa hora que a gente conversou antes da gravação, fazer uma fotografia Exato. do que está acontecendo ali, para que as pessoas envolvidas saibam de todos os riscos ao longo da negociação e depois que o negócio tiver sido feito, né? É, agora me diz uma coisa. Primeiro, me confirma se é isso, se eu não estou falando besteira. E dois, o que que acontece, quais os riscos desse dever de casa não ser bem feito? Se isso não é feito direito, se essa auditoria não é bem feita, se você não tem uma fotografia que seja completa, fidedigna do que está acontecendo ali, quais os riscos que as partes que estão negociando correm? Perfeito. Acho que teu entendimento é esse mesmo, tá? Acho que tá perfeito. Acho que a gente busca, puxando certidões dos imóveis e dessas pessoas envolvidas na operação, trazer um conforto para seguir com a operação. E aí, quais certidões são essas, né? A gente vai olhar dos imóveis. A gente vai olhar a matrícula, né? O documento básico, a origem da nossa operação, né? Então, é o RG do imóvel, a gente vai olhar a matrícula, vamos olhar todas as transferências do imóvel nesses últimos anos, vamos olhar a parte ambiental, vamos olhar a desapropriação, tombamento, a gente vai olhar das pessoas jurídicas envolvidas, vai olhar a parte societária, vamos olhar as certidões forenses, né, as certidões dos tribunais, as certidões fiscais, as certidões cartoriais, protestos, certidões de Ministério Público. Então a gente vai puxar essa fotografia e reportar para os nossos clientes o que a gente viu, né? E vai mostrar essa foto, olha, tá aqui, a gente precisa fazer um ajuste aqui nos documentos da operação para a gente conseguir levar adiante. Com relação aos riscos, eu acho que fica mais fácil de entender se a gente separar em dois grupos de risco, né? A gente tem os riscos que podem gerar problemas à propriedade do imóvel, ou à transferência de propriedade, à constituição de garantia, ou seja, anular a operação que a gente quer fazer, né? E a gente tem os riscos que não impactam direto na propriedade, na transferência de propriedade, na constituição da garantia, mas elas podem gerar impactos na utilização dessa propriedade, né? No que você quer fazer com aquele imóvel, né? Então, falando do primeiro grupo aqui, né, que é o problema de desconstituição de uma compra e venda ou da desconstituição de uma garantia. Quando isso acontece? Quando eu deixo de auditar e, por exemplo, quem está vendendo imóvel oferecendo garantia tem um passivo muito alto, né? E aí você deixando de auditar, você não tem como comprovar a sua boa-fé e não tem como demonstrar que, olha, esse passivo não poderia ter sido apurado. Então não há que se falar em desconstituição da compra e venda do imóvel na minha garantia. O Código de Processo Civil, ele estabelece no artigo 792 a obrigatoriedade de você guardar estas certidões e para que você possa futuramente, se necessário, comprovar a sua boa-fé. Então, acho que o primeiro risco e talvez o mais grave dele seja a desconstituição da sua operação de aquisição ou de constituição de garantia. O segundo grupo, a gente tem, por exemplo, riscos ambientais, riscos de enquadramento dos imóveis, né? Então, para dar alguns exemplos aqui, pô, você comprou um imóvel, ele tem um problema ambiental. Eu não vou ter a minha compra e venda desconstituída, mas se eu quero desenvolver um empreendimento ali, eu vou precisar remediar o solo. Se eu não mapeei isso atrás, eu não coloquei isso no meu orçamento e tem um impacto no produto que eu quero lançar. Mesma coisa, por exemplo, para uma restrição de tombamento. Comprei um imóvel, ele é tombado, eu não sabia que ele era tombado porque eu não conduzi uma auditoria anteriormente. Quando eu for aprovar meu projeto, a prefeitura vai mostrar para mim, olha, você não pode desenvolver esse projeto aqui porque a gente está falando de uma área de tombamento ou envoltória de bem tombado e os parâmetros do seu projeto não atendem ao que a legislação traz, tá? Então, acho que colocando nesses dois grandes grupos a gente consegue entender bem. Um pô, você pode ter desconstituído a sua operação de compra e venda ou a sua operação de constituição de garantia, e o outro pô, você não vai perder o imóvel ou perder a sua garantia, mas ela acaba perdendo o valor porque você não observou ou não mapeou aspectos que podem limitar o exercício o desenvolvimento do que você quer ali naquela propriedade. O que causa um impacto financeiro direto no negócio que você quer fazer. Com certeza. Assim, se a gente for pensar, por exemplo, num desenvolvimento de um prédio, se você não observar
uma remediação de solo que é necessária ou um tombamento, às vezes o teu projeto é inviável. E aí, como é que você vai, né, seguir? Você precificou o imóvel de uma forma, você elaborou e construiu o seu orçamento para aquela obra de uma forma, seguindo algumas premissas, e aí você verifica só nesse segundo momento, após a aquisição, que nenhuma dessas. O seu projeto não é viável. E aí? O seu orçamento acaba caindo também. Então, por isso a importância de você mapear tudo antes, fazer a auditoria, ter a sua certidão de boa-fé e ter a sua certidão de que tudo o que você poderia identificar, você foi atrás e tal, e que o seu projeto, que realmente é factível realizar o que você quer ali naquele imóvel. Mas daí eu fiquei com uma dúvida. Em 2015 saiu a lei de concentração dos atos na matrícula. Ela não seria suficiente para poder avaliar, por exemplo, os atos registrados e averbados na matrícula não seriam suficientes para dar segurança em quem precisa fazer um negócio jurídico? A Lei 3.097, como você bem falou, em 2015, é conhecida aí como concentração dos atos na matrícula, né? Simplificando a conversa, o que que ela nos traz? Ela estabelece uma suficiência da matrícula e do que está averbado e registrado nela para fins de boa-fé numa compra e venda. Então, assim, você precisaria só olhar a matrícula e não precisaria olhar, por exemplo, certidões forenses, fiscais, fazer todo esse levantamento dos vendedores do imóvel, né? Na teoria. Na teoria, exatamente. O que acontece, né? A própria lei ela traz exceções ali, principalmente fiscais. Então, por si só, por exemplo, certidões fiscais já precisaria olhar falências. Então, algumas certidões eu já não conseguiria dispensar por si. Há também no nosso país uma dificuldade de se levar a registro, a verbação, ações que possam impactar na compra e venda, né? O que possam impactar no direito de dispor daquele imóvel. Então, assim, hoje a gente não tem ainda uma jurisprudência pacificada, ou mesmo dominante, no sentido de que você pode dispensar as certidões dos proprietários e dos antecessores. Porque, veja, não basta a gente olhar só os proprietários que estão me vendendo agora. Eu preciso olhar antecessores nos últimos 10 anos para checar se todas essas transmissões observaram os mesmos parâmetros que eu estou querendo trazer aqui para minha compra e venda. Então, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque a jurisprudência não nos dá o conforto e há um conflito legislativo entre a concentração dos atos na matrícula, a Lei 13.097, e o Código de Processo Civil, que estabelece que você precisa guardar essas certidões para demonstrar que sua aquisição foi de boa fé, né? Que você seguiu você seguiu o processo de auditoria, fez o levantamento, atestou que não havia nenhum passivo ali que pudesse configurar, que pudesse fazer com que essa sua transação configure qualquer modalidade de fraude, né? Então a gente não consegue hoje, com base nesse conflito legislativo, nessa jurisprudência, ter um conforto para dispensar a auditoria dos proprietários. Veja que isso aqui, a lei de consideração dos atos da matrícula dispensaria eventualmente, né, se plenamente observada, né, ela dispensaria a análise dos antecessores e proprietários. A gente não consegue dispensar por completo a auditoria porque aqueles riscos que eu falei um pouco antes de utilização do imóvel, eles permanecem. Eu preciso olhar o imóvel ali, né? Eu mitigo o risco daquele grupo de desconstituição de propriedade, desconstituição da garantia, mas o risco para a utilização do imóvel permanece. Então veja que a auditoria ela vai continuar sendo necessária. Até para evitar uma fraude de execução, né? Então hoje, diante do que a gente tem de jurisprudência, conflito legislativo, para evitar qualquer configuração de fraude, o recomendável se fazer, o que se faz no mercado hoje é realizar a auditoria, levantar todas as certidões, sim, de quem está vendendo e dos antecessores. Do lado do contencioso, né? A gente que lida com o cotidiano dos processos judiciais e tudo. E a gente vê exatamente isso que você acabou de dizer. Por mais que eu tenha uma ação, eu esteja movendo uma ação contra alguém para cobrar algum valor, e eu até tenha descoberto que ele tem um imóvel, até eu conseguir averbar na matrícula desse imóvel o fato de que a minha cobrança existe, eu posso muito bem, nesse tempo pode ocorrer um negócio, esse proprietário pode tentar vender esse imóvel, e para quem está tentando comprar, não vai saber que essa cobrança existe, porque até eu fazer o meu pedido, até o meu pedido ser deferido, se ele for deferido, até acontecer,
Isso às vezes leva algum tempo, isso não é uma garantia, né? Mesmo que eu já tenha entrado com a ação também, o próprio processo judicial não pressupõe que o mero fato de eu estar cobrando, de eu entrar com uma ação de cobrança, vai gerar uma verbação. Isso pode acontecer só lá na frente no processo. Então, é muito comum para a gente ver o outro lado disso, o lado de quem, do tempo que leva até uma demanda que já existe, de fato virar uma verbação na matrícula. Mas para além disso, assim, uma dúvida, os casos que correm, por exemplo, em segredo de justiça, como eles seriam desmis não é desmistificado, mas como ele Descobertos seria mesmo, né? exato, para uma auditoria? A gente tem uma trava aí nos casos de segredo de justiça, né? A gente as certidões que a gente Uhum. levanta, elas já vêm com uma observação ali, olha, não estão abrangidos nessa certidão o processo de segredo de justiça. Infelizmente, a gente não consegue ir além disso. A gente vai tentar superar esses pontos por meio de declarações e garantias nos documentos, seja na operação de mercado de capitais, seja na aquisição de venda e compra, mas a gente está limitado e acho que até a nossa boa-fé acho que está bem resguardada aí, porque a gente não tem como ser cobrado por algo que a gente não pode emitir. E eu acho que, voltando um pouquinho no que o Andreas falou, acho que o nosso trabalho é justamente dificultar a vida de algum advogado de contencioso que tente levantar qualquer coisa contra a nossa venda e compra, né? Eu levantar o meu certificado de boa-fé, que é a minha auditoria bem realizada, e falar, ó, eu fiz a auditoria, tá tudo aqui, não tinha nada não há nada que desabone a minha compra e venda, a minha constituição de garantia. Sim, Então, acho que a nossa vida nosso trabalho é dificultar um pouco a vida de sim. quem vai fazer isso. E aí, acho que só fazendo uma última observação sobre essa questão da lei da concentração nos atos, para a gente poder superar esse assunto, a gente teve uma medida provisória convertida em lei em 2022, né? Que ela teve a oportunidade, de repente, de revogar o Código de Processo Civil no que tange os dispositivos do Código de Processo Civil no que tange a necessidade de se levantar as certidões para que eles estivessem em linha com a lei de concentração dos atos, mas infelizmente isso não foi feito. Você reforça a lei de concentração dos atos em 2022, mas não acaba com o conflito legislativo, né? Isso deveria ter sido observado lá atrás. Infelizmente a gente perdeu essa chance e aí permanece a necessidade da gente realizar a auditoria completa ali dos proprietários e antecessores. Felipe, só para não perder um gancho aqui do que você falou, e é só uma dúvida rápida. A questão dos antecessores de análise de proprietários anteriores dos imóveis que estão envolvidos na operação. Você falou em 10 anos. É 10 anos mesmo? Porque eu lembro que em determinado momento era 20, mas também eu imagino que se você. Uma pessoa que queira ser muito diligente, ela pode puxar várias décadas aí para olhar até o final, mas onde que estanca isso? Onde que fala, olha, eu fiz o que era razoável, o que a legislação me pede, ou que a prática é o comum do mercado. É 10 anos mesmo? Acho que hoje, majoritariamente, a gente pode falar que o entendimento é de 10 anos, né? A gente, de fato, por muito tempo, auditou os últimos 20 anos, né? Sempre contados ali da transmissão da propriedade. Mas hoje o entendimento majoritário é de 10 anos. A gente tem no novo Código de Processo Civil um maior prazo prescricional de 10 anos, mas alguns prazos são até menores do que isso, mas como a gente tem algumas cláusulas de interrupção de prescrição, a gente tem atos que podem ser anulados independentemente do tempo, a gente baliza aí no mercado esses 10 anos, a gente vê esse balizamento no mercado dentro desses 10 anos, é o que a gente tem acostumado adotar na maioria dos nossos casos. A gente ainda volta a 20 anos para alguns clientes que pedem, né, gostam de ser um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, e sempre com base no racional de que, pô, eu sou um operador do mercado imobiliário, né? Sou uma incorporadora, sou um administrador de um fundo, então eu preciso olhar mais porque vai ser exigido mais de mim, né? Eu tenho Sim. expertise nesse mercado, então a minha comprovação de boa-fé sempre vai ser um passo atrás. Eu não acho, um passo a mais. Eu não acho que isso é tão necessário. Eu acho que 10 anos a gente consegue seguir e a gente tem um conforto para testar a nossa boa-fé, né? A boa-fé do adquirente ou de quem vai constituir uma garantia. Mas ainda, se eu te disser que a gente não faz 20 anos, ainda tem gente que costuma olhar 20 anos. Tem algumas instituições financeiras e incorporadoras que preferem olhar os 20 anos por desencargo, tá? Então, mas hoje a gente acho que está bem pacificado nos 10. E aí, se em algum momento a gente tiver um conforto para seguir com concentração nos atos, de repente a gente pode até rever isso, né? E também é importante ter em mente que a gente vai ser sempre. A gente tem o que a lei diz, né? E a gente tem o princípio de boa-fé. Então, assim, se o mercado esmagadoramente está praticando 10 anos, eu não tenho como bater na tecla de que esses 10 anos
são insuficientes sozinho, né? Porque eu estou indo contra o que a maioria faz, eu estou indo contra a diligência do mercado, né? O que o mercado estabelece. Então, acho que seguir nos 10 anos hoje é o mais prudente. Tá, e agora entrando mais no passo a passo mesmo da auditoria, como elas começam? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente se existe uma lista específica para começar uma auditoria ou se para cada negócio tem uma auditoria diferente. Vamos lá, eu acho que o primeiro de tudo é entender por que a gente está fazendo a auditoria, né? Qual que é o objetivo da nossa operação? Se a gente quer fazer uma aquisição, se a gente quer constituir uma garantia, se é um imóvel que vai ser adquirido para depois ser desenvolvido um projeto, esse projeto já está em desenvolvimento, já está em obras e tal. Então, entendendo esse contexto, e sempre olhando o primeiro documento na auditoria imobiliária, que é a matrícula, a gente consegue desenhar um escopo de análise e aí a gente vai preparar uma lista de auditoria. Lista padrão, né? A gente tem algumas, né? A gente faz aqui operações com shoppings, galpões, loteamentos, imóveis rurais, incorporações imobiliárias. Então, a gente tem alguns modelos de lista que se adequam a esses grupos, né? Cada uma tem as suas particularidades. A gente fazendo essa primeira identificação, delimitando o escopo, a gente vai escolher qual lista se adequa mais ao nosso caso. A gente vai circular essa lista, né? Vai enviar essa lista para o vendedor do imóvel, para o devedor da operação, para que ele levante as certidões, e aí começa um ping-pong, né? A gente envia a lista, levanta-se a primeira leva de documentos, mandam para a gente analisa, faz os nossos comentários, observações, aponta quais itens estão superados, os itens que demandaram esclarecimentos ou documentos adicionais, né? Porque essa primeira lista, ela nunca é exaustiva. A gente sempre vai precisar pedir uma coisa em outra, né? É o mais comum, né? A esmagadora maioria dos casos, 99% dos casos, a gente vai precisar fazer um pedido a mais. Aí a gente vai trocando essas listas, trocando comentários, marcando reuniões, calls para discutir, até a gente chegar naquele produto final, no relatório de auditoria, nosso certificado de boa-fé que eu tanto falei aqui. A gente vai também, como eu antecipei, sempre levantando a mão à medida em que a gente identifica quaisquer apontamentos, quaisquer riscos ao negócio que a gente pretende desenvolver. Então, apareceu ali uma ação relativa à propriedade do imóvel, apareceu um débito fiscal alto. Chamamos todo mundo e falamos, a gente identificou isso aqui, como é que a gente pode tentar contornar, quais são os mitigantes para esse risco? Para a gente já levar lá para a mesa de negociações e já incluir nas discussões esses pontos. O procedimento basicamente é esse. A gente enfrenta vários desafios hoje, né? A gente faz auditoria hoje no Brasil inteiro. A gente fez em praticamente todos os estados aí nos últimos 7 anos, principalmente no âmbito de mercado de capitais, operações de securitização, né? Esse mercado tem crescido cada vez mais e o escritório tem uma atuação muito forte, né? A gente já há 3 anos lidera aí o ranking de securitizações de número de operações, o ranking da Alquibara, então a gente tem um número alto de operações e essas securitizações ocorrem. A operação de securitização ocorre no Brasil inteiro. O que isso nos traz de desafio? Cada estado, cada município vai ter o seu jogo de certidões, vai ter a sua forma de emitir. Ele vai apresentar dificuldade para emitir determinados tipos de certidões. Então a gente vai mandar, por exemplo, uma certidão de multas administrativas, que aqui em São Paulo é emitida pelas subprefeituras, o popular certidão do NAI. A gente vai mandar para outros municípios, para outros estados, a gente vai receber algumas respostas. Alguns municípios vão dizer, pô, eu emito também. Outros vão dizer, tá junto com a certidão ambiental. E outros vão dizer, tá junto com a certidão de débitos fiscais. Então, acho que esse desafio de ir adequando as nossas solicitações às diferentes realidades locais que a gente encontra, né? Então, essas listas que partem de um princípio, elas vão também, ao longo desse ping-pong, vão se adequando às realidades locais e às realidades daqueles ativos que a gente tem como alvo. Você falou um pouco sobre alguns documentos de cada tipo de negócio, de aquisições e de mercado. Você consegue explicar, quais as diferenças dessas auditorias? Muito boa a tua pergunta, porque a gente, embora as listas sejam parecidas, né, a gente tem óticas de análise diferentes. Para simplificar, eu quero fazer coisas diferentes com esses imóveis. Eu quero, para um imóvel, financiar uma construção de um imóvel que já é da construtora, de um empreendimento que já é da construtora, da SPE. Para outra, eu quero comprar ainda para desenvolver.
Então, assim, além de fazer solicitações diferentes a depender do estágio, eu tenho que olhar para os mesmos documentos, né? O mesmo documento vai fazer parte das duas listas, mas eu vou analisar ele sob óticas diferentes, né? Então, por exemplo, uma certidão de tombamento. Se eu estou comprando um imóvel ainda, eu preciso olhar isso na lupa, porque ele pode impactar no que eu quero fazer naquele imóvel, no empreendimento que eu quero desenvolver, né? Talvez eu precise adequar o meu projeto porque tem alguma restrição. Se eu estou olhando para uma certidão de tombamento para um projeto que já está aprovado, né? Parece fazer pouco sentido. Esse é um caso clássico que a gente, em muitas operações de mercado, a gente acaba seguindo até com declaração, substituindo a certidão de tombamento com declaração. Por quê? Porque já é um conforto de um projeto aprovado pelos órgãos competentes, né? E a certidão de tombamento é uma certidão que demora para sair. Então, às vezes, eu não consigo casar o timing da minha diligência com o timing necessário para que saia o financiamento. Então, eu preciso procurar saídas e, com base nesse mitigante, já tem um projeto aprovado, dispensar. Outro exemplo são débitos fiscais, né? Imagina que eu tenho uma certidão positiva com efeitos de negativo ali da Receita Federal. O que, que isso quer dizer? Né? Que existem débitos, mas que por algum motivo eles estão com exigibilidade suspensa. Tem algum recurso contra aqueles débitos em andamento na fase administrativa, de repente, tem algum parcelamento que está sendo pago em dia, mas existe ali um passivo, ainda que com exigibilidade suspensa. Quando eu estou falando de uma compra e venda de imóvel, esse passivo tem que ser encarado, poxa, beleza, existe o passivo, mas até aquele momento ele está em dia, né? Então, assim, quando eu estou comprando imóvel, eu estou com exigibilidade suspensa. Qual que é o risco disso aqui? Notadamente ele é menor, né? Porque, embora existam débitos, eles estão sendo parcelados, os parcelamentos estão sendo pagos em dia. Quando eu estou falando de um financiamento do empreendimento, eu vou continuar com uma relação com aquele vendedor, né? Com aquele devedor. Ele vai continuar na mesa comigo ali. A gente vai ter fechado o contrato, mas a gente vai continuar uma relação de parceria, né? Eu quero que ele me pague a operação, eu não quero ter que acessar as minhas garantias no primeiro momento. Não, eu quero que a operação siga o seu caminho natural até o final, que ela seja devidamente quitada até o final, conforme estabelecido nos contratos. Então eu preciso reportar para quem está estruturando a operação, para quem está comprando o papel ali, que olha, existe um débito aqui, ele está com exigibilidade suspensa, então para mim a condição de garantia, ok, mas saiba você que se esse parcelamento, por exemplo, vier a ser inadimplido lá na frente, ele pode representar um passivo que pode afetar a capacidade de pagamento dessa empresa com relação à sua dívida e à saúde financeira dela e gerar um estresse na operação. Então, assim, tenha também no radar esse passivo. Veja se esse passivo já foi mapeado por você na auditoria financeira que você conduziu para aprovar a operação. Então, assim, às vezes o mesmo documento ele tem que ser olhado sob óticas diferentes. Ele tem Então, pesos diferentes tem, para operações diferentes. exatamente, tem interpretações diferentes, pesos diferentes. Acho que é bem por aí. Como eu falei, são várias listas, né? A gente vai ter uma para shopping, uma para incorporação, uma para aquisição. A gente tenta cada vez mais chegar num modelo que seja o mais preciso possível para cada tipo de operação que a gente faz, mas nunca a gente vai conseguir ser 100% preciso por algumas dessas questões que eu já falei, né? A gente tem diferencialidades, a gente nos diferentes localidades que a gente faz as operações, a gente tem diferentes estágios de obras, etc. Então a gente tenta ser o mais preciso possível nessa primeira lista, né? Nessas primeiras listas, mas a gente nunca consegue 100%. Acho que isso é utópico. A gente trabalha para chegar lá, né? Sim. A gente tenta aqui, a auditoria é processo, a gente tenta otimizar os nossos processos o máximo possível, mas e acredito que a gente tenha evoluído bastante nos últimos anos nesse sentido. Mas chegar num ponto perfeito, acho é um grande desafio, mas ainda não chegamos lá. Vamos ver se a gente consegue. É, Sim, e tem uma. Engraçado, né? Porque tem uma semelhança com o que a gente faz na condução de processos judiciais, né? Que a gente fala que é o contencioso. Você pode até pensar, não, eu tenho aqui. Eu preciso entrar com recurso. Eu preciso entrar com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. E nesse recurso, normalmente eu preciso desse documento. Eu preciso fazer uma defesa num caso de uma ação, por exemplo, de reintegração de posse, alguma coisa assim, que você pensa que você tem esse documento, que você já usou no caso passado e você poderia usar isso como modelo. Mas nunca é isso. Nunca, cada caso é mesmo um caso, a gente vai olhar e vai falar, eu preciso disso no mínimo, mas na hora que você se debruçar em cima do negócio, você vai descobrir que você precisava de outras várias coisas e ter que adequar o que você pede de documento para o cliente, o tipo de argumento que você vai usar. É sempre. No final das contas,
o trabalho de advocacia é muito artesanal, né? A gente acha que vai conseguir, a gente gostaria às vezes de resolver as coisas muito rápido, porque afinal de contas a gente tem um trabalho grande pela frente para poder resolver, mas no final das contas é artesanal mesmo. A gente tem que ir passo a passo e adequando os pontos, né? É tentar reduzir o máximo possível dos riscos, né? Tanto no Exatamente. contencioso como no consultivo. Você estava falando que uma das principais dificuldades era realmente a localização, né, dos imóveis e tal. Você consegue contar de outros casos práticos quais são as outras dificuldades que vocês enfrentam nessa análise de documentos? Acho que uma dificuldade que a gente encontra bastante é conciliar os times, né? Ah, tá. A gente depende na auditoria de terceiros que são estranhos àquela negociação que a gente está tentando levar adiante. Então a gente vai depender de prefeitura, de governo do estado, de órgãos do governo federal, a gente vai depender de cartórios de imóveis. E eles não têm o senso de urgência que o pessoal que está na mesa negociando a operação precisa, né? Então, acho que um dos grandes desafios, e esse talvez seja o mais comum, é conseguir levar adiante a auditoria conferindo o máximo de segurança jurídica possível no menor prazo, né? A gente buscar formas de chegar num resultado bom, um resultado confortável, que dê o conforto ali para os nossos clientes, é, mas que esteja dentro dessa realidade de demora de emissão de certidões e etc. Acho que esse é um desafio bem recorrente, É né? porque a negociação não pode ficar esperando indefinidamente todas as certidões saírem, a auditoria conseguir ser concluída, né? Tem que ter a coisa tem que acontecer um pouco junta, né? Não, perfeitamente. E assim, vamos pensar, por exemplo, numa operação de securitização, né? Muitas vezes esses papéis vão ser comprados por fundos de investimentos. Às vezes você tem uma alocação de recurso ali que ela vai demorar um tempo. O recurso não vai ficar parado esperando a operação sair. Ele precisa ser alocado. Se a gente não consegue entregar essa auditoria no tempo suficiente, esse recurso vai para outro lugar, né? Então, esse é um dos grandes desafios e esse é um desafio que a gente encontra em praticamente todas as operações que a gente faz, né? Acho que um outro desafio é essa questão das diferentes formas das diferentes regiões, das diferentes localidades onde a gente atua, né? Se adequar a cada uma delas, conhecer cada uma delas, quem é que emite cada certidão, como emite, qual o prazo, o que aponta, o que está excluído da abrangência de cada certidão. Acho que esse é um outro desafio, né, que a gente tem aqui. Falando em casos práticos, a gente tem visto, por exemplo, muitas operações de financiamento, aí, contratos, por exemplo, de SCPs, né? São estruturas de sociedade de conta de participação que são utilizadas por investidores para viabilizar empreendimentos, né? As incorporadoras captam recursos a partir dessa estrutura para viabilizar o empreendimento. Esses contratos, por vezes, eles não são públicos, né? São contratos particulares. E eles estabelecem travas, muitas vezes, à captação de financiamento, por exemplo. Então a gente precisa ver o que esses contratos dizem, como é que a gente pode adequar, como é que a gente pode compor com o SCPista para que ele esteja confortável com aquele financiamento, porque assim, o SCPista tem todo o interesse que o empreendimento saia, né? Muitas vezes é assim que ele vai ser remunerado, com a entrega de uma unidade lá na frente ou com o VGV do empreendimento. Então a gente tem que casar o interesse ali do SCPista com o interesse de quem está comprando o papel da operação que a gente quer fazer. Então, esse é um desafio que tem sido bem recorrente. E acho que também, para falar aí de forma um pouco mais pessoal, acho que o primeiro caso que eu toquei aqui no NFA foi um grande desafio. Era uma operação de securitização para mais de 400, 500 imóveis, volume grande, né? Porque a incorporadora estava captando recursos e oferecendo em garantia esses 400, 500 imóveis que compunham o seu estoque na época. E era uma operação com um estoque muito grande, esse estoque que ele não era estático. Então, assim, durante o processo de auditoria, acontecia várias e várias vezes a substituição de unidades. Então, essa unidade aqui estava vendida, não está mais, caiu, voltou para o estoque, enquanto essa outra aqui que estava no estoque foi vendida. Então, a gente tinha que ir, além de um volume muito grande, a gente tinha que ir se reciclando no meio do caminho, né? A gente tinha que ir acompanhando o processo de vendas na empresa praticamente em tempo real. Foi o meu primeiro caso de securitização. Antes de entrar no NFA, eu tinha tido experiência bacana com a auditoria, mas nenhuma experiência com operação de securitização ainda. Então eu já entrei no mundo da securitização entendendo um pouquinho dessa dinâmica, tendo que entender essa dinâmica. Então acho que
falando pessoalmente, acho que é legal citar esse caso, porque para mim ele foi bastante enriquecedor, né? Já foi eu já entrei ali a todo vapor, já tendo que pegar uma operação que não era simples do ponto de vista de auditoria. Ela não era simples também do ponto de vista de minutas, mas de auditoria menos ainda. Então, acho que dá para citar esses como alguns exemplos importantes. A gente tem diversos outros desafios no nosso dia a dia, mas se tiver que resumir, né, acho que esses são bons exemplos. Foi uma ótima prova de fogo, né? Pra já entrar com um negócio, com uma operação gigantesca, um monte de coisa acontecendo, e ter que aprender na marra o negócio. Pois é. E assim, a gente fez outras operações com o mesmo cliente, o mesmo credor depois, na mesma modalidade. Quer dizer, sinal que a primeira saiu legal, Deu né? certo. Se o cliente voltou, Deu tudo certo. É sinal que a primeira entrega foi boa. Então, depois eu fui pegando o jeito, a gente foi desenvolvendo novas formas de fazer, né? De agilizar aquele processo. Quando eu entrei aqui, a gente tinha uma forma de trocar listas, de elaborar o relatório, a gente foi otimizando isso ao longo dos anos. A gente sempre conversa, tem reuniões semanais só com o nosso time de auditoria, os profissionais, tanto do imobiliário, do societário envolvidos na auditoria, para ver o que a gente pode otimizar de processo. Sempre que, por exemplo, entra algum advogado novo em algumas dessas equipes, a gente levanta, olha, dá uma olhada em como funciona o nosso projeto, vê se, com base na sua experiência, você tem algum acréscimo, algum ajuste, alguma melhoria que a gente possa trazer, porque assim, sempre se pode fazer melhor, né? Acho que a gente consegue, pelo número de operações que a gente faz, a gente consegue entregar um bom resultado, mas acho que a gente sempre pode melhorar. Como a gente entrega sempre com qualidade alta, o sarrafo também ele é alto, né? Então sempre se espera do NFA um trabalho de excelência. Então o desafio da gente continuar entregando com excelência e levar, sempre subir um pouquinho o nosso nível de entrega. Sim. Felipe, a gente falou aqui de carreira, a gente falou das auditorias, acho que a gente conseguiu destrinchar muito como é que as coisas funcionam, passo a passo, mas eu queria encerrar voltando no que a gente estava falando no começo, sobre carreira e sobre essa coisa de você andar na rua e ver uma placa e falar, poxa, eu trabalhei nisso aqui. tem um tijolinho. Tem um tijolinho, foi a expressão, foi um tijolinho. Conta, qual o sentimento que dá? O que você sente quando você olha para ir, se depara com uma placa, se depara com um empreendimento, vê ali aquilo e fala, poxa, eu participei disso aqui. Acho que assim, é um sentimento de orgulho, né, de ter desempenhado bem o nosso papel aqui, né, tanto individualmente falando quanto em termos de equipe, em termos de NFA. Né? Acho que se aquele projeto foi adiante, se ele está pronto, é sinal de que o nosso papel ali na aquisição do imóvel ou no financiamento foi bem feito. A gente conseguiu cumprir a nossa missão, né? Que é levar adiante as operações que nos são trazidas, fazer com que essas operações aconteçam. Né? Essa é a nossa grande missão aqui enquanto escritório. A gente é muito gratificante pessoalmente saber que a gente está contribuindo com o financiamento, com o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que vão transformar a vida de pessoas, né? Dentro daquele prédio serão construídas muitas histórias, famílias, momentos felizes e tal. Então, assim, a gente trazer um pouco para o concreto um trabalho que às vezes não é muito tangível para a gente, não é muito palpável para a gente enquanto advogados, né? A gente não tem um trabalho via de regra que é muito, poxa, eu consigo ver o resultado do meu trabalho entregue. Nosso trabalho é intelectual, né? Só que quando a gente consegue ver o empreendimento do qual a gente participou em qualquer uma das etapas, aquisição, a incorporação, financiamento, é muito gratificante saber que além da gente ter cumprido a nossa missão enquanto escritório, a gente vai estar contribuindo para que vidas sejam impactadas. Acho que é o propósito, não só meu, mas do escritório principalmente, né? Utilizar o nosso trabalho como uma ferramenta para impactar na vida das pessoas. Felipe, muito obrigada pela conversa. Eu acho que para todo mundo que ouviu e também assistiu, foi muito enriquecedor. E para o pessoal do contencioso, conseguimos fazer vários links no nosso dia a dia, o quanto a auditoria que a gente faz no nosso processo também são importantes para poder mitigar os riscos de uma possível condenação futura. Eu queria agradecer você por ter participado do Fala NFA. Bom, pessoal, estou sempre às ordens. Foi um prazer participar aqui com vocês. Acho que isso é um produto muito bacana do escritório, né? E contem sempre comigo. Precisando, é só chamar que a gente volta aqui. Aí volta mesmo. Estamos à disposição. Vai dando essa brecha, você vai ver que volta mesmo. Já já a gente está mandando uns documentos lá para você avaliar. Estamos aí para isso.
A você que nos ouve, o nosso mais um, muito obrigado. Fala NFL é um programa do Negrão Ferrari Advogados, produzido pela minha colega aqui do lado, Caroline Guedes. A divulgação é coordenada pela nossa colega Marina Bispo e o projeto apoiado pelas nossas sócias Ana Carolina Tabit, que foi entrevistada no nosso primeiro episódio, então para você poder conhecer ela mais um pouquinho, volta lá e assiste, e pela nossa sócia também, Paula Veite. Foi um prazer falar com vocês e além de escutar no nosso tocador de podcast, não esqueçam de correr lá no YouTube e seguir também. Grande abraço.